Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a benzedeiras. Olha só que legal! É muito interessante essas histórias de benzedeiras, não é mesmo? Eu acho. Bom, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o like no vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, vejo vocês na loja daqui a pouco, depois dos relatos de hoje, que começa com este daqui. Devolva os meus ossos, Maria. Uia! É uma moça que nos conta, os nomes de todos os relatos estão todos trocados, tá? Então vamos ver este primeiro aqui. Devolva os meus ossos, Maria. Olá, Ana e Matheus. Esse relato foi contado por minha mãe e escrito por mim. No início de 2010, a minha mãe, fulana, e suas duas amigas começaram a frequentar semanalmente a famosa casa do seu Juca, um benzedor e médium. Enfim, o homem é famoso por suas curas e ajudas espirituais. Em uma terça-feira, as três amigas, logo após o almoço, se dirigiram ao sítio, que é distante uns 30 quilômetros da nossa cidade. Chegaram e arrumaram um lugar, todas próximas ali, e se puseram a prestar atenção ao que acontecia à frente. Algumas pessoas estavam sendo atendidas pelos médiuns auxiliares e outras, como minha mãe e suas amigas, esperavam a vez de serem atendidas pelo seu Juca. Um tempo depois, entrou no pequeno salão um senhor distinto, até parecia muito chique, de uns 50 anos, segurando pelos braços com muita dificuldade uma senhora loura que parecia dormir, mas respondia às perguntas. As pessoas foram ao encontro para ajudar e as três amigas ouviram a voz dela nitidamente, apesar de muito baixa e sussurrada. Sentaram ela perto do seu Juca e o marido próximo ali também. Ela continuava cochilando, sabe, alheia a tudo à sua volta. Os trabalhos no centro espírita continuaram de onde tinham parado e de repente uma das médiuns gritou: "Devolva os meus ossos, Maria!" E pulou como um animal de quatro patas, caindo em frente à mulher que cochilava, apoiada ali no marido, sabe? A médium caiu de quatro, igual um bicho, falando isso: "Devolva os meus ossos, Maria!" O seu Juca se levantou, foi até a médium e perguntou: "O que você quer? E quem é você?" A médium, com a voz estridente, sem tirar os olhos de Maria, disse: "Ela roubou os meus ossos!" Seu Juca imediatamente se pôs a orar. E os outros médiuns vieram ao redor para auxiliar. Depois de um tempo, a médium foi voltando e tomou o controle de seu corpo. Seu Juca a levou a um quarto reservado, deixando os outros médiuns orando em torno de Maria, ainda muito sonolenta. E Maria, já acordada, ouviu o que o seu marido jamais imaginara em todos os anos de casamento. Seu Juca disse: "Maria, por que foste ao cemitério violar um túmulo e pegar os ossos? Fazer magia para separar o seu filho da noiva? A que custo? Toda a sua doença e esse sono vem dessa alma atormentada por essa violação. Os nossos filhos são para o mundo, fazem suas próprias escolhas. Se você quer o perdão e a cura, vá onde os ossos estão enrolados na colcha vermelha e os leve de volta ao túmulo que lhes foi tirado, de onde foram tirados. Acenda uma vela na cruz das almas, deixe a colcha na cruz junto com a vela e retorne amanhã aqui, se você realmente está arrependida." O marido, boquiaberto com o que estava ouvindo, levantou-se e disse em lágrimas: "Me perdoe, seu Juca, eu não sabia disso. O casamento do meu filho foi cancelado às vésperas. A noiva simplesmente se arrependeu. Soubemos que ela adoeceu gravemente, mas que agora está bem melhor." E continuou: "Maria nunca aceitou, pela moça ser de família humilde,
Eu nunca vou aceitar tal atitude, disse o marido consternado. Maria, cabisbaixa e com o olhar perdido, levantou e foi se retirando, e Antônio a seguiu. Minha mãe conta que nas semanas... Quem que é Antônio? É o marido dela ou é o marido, acho, né? Minha mãe conta que nas semanas seguintes e por muitos meses encontrou-se com o casal. Antônio e Maria agora eram frequentadores da casa de seu Juca. Agora bem acordada, com certeza Maria devolveu os ossos. Gente, ela pegou osso do cemitério, pegou osso de algum defunto, alguém lá para fazer uma magia ferrenha para separar. Olha só, e a alma, ainda que terminou até que bem, né? Ainda que, porque foi buscar ajuda no centro espírita e a alma se revelou ali, e aí Deus deu para entender o que estava acontecendo e resolver, né? E se não? Ela estava já pagando aquilo que fez. Olha só. Mas e aí, como fica o casamento? Volta o casamento da moça com o filho dela? Não volta mais? E aí, né? É complicado mexer com essas coisas. Vamos lá, próximo relato. A mulher que persegue a minha avó. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e esse relato é sobre a minha avó. A partir de agora, sou a Fulaninha e a minha amada avó, Dona Fulana. Dona Fulana, desde muito nova, era médium e sensitiva. Nascida e criada no sertão do Ceará. Trabalhou na roça e cuidava dos irmãos mais novos, que muitas vezes ficavam doentes, e como o sítio ficava muito longe da cidade, ela aprendeu a rezar e fazer chás medicinais com a sua avó. Dona Fulana sempre foi muito católica. Pela sua fé forte, se tornou uma benzedeira de mão cheia. E desde que se aprofundou nesse seu lado, teve vários acontecimentos sobrenaturais, como redes que balançavam sozinha enquanto dormia, passos no telhado da casa, animais da fazenda soltos de seus currais sem explicação, né? Entre outras coisas. A partir desses episódios, ela teve um sonho recorrente, que tem até hoje, na verdade, mas falarei mais pra frente a respeito dele. Bom, ela se casou aos 15 anos e se mudou com seu amado para o sertão da Paraíba. E nunca nenhum desses episódios sobrenaturais pararam de acontecer. Pioravam quando ela estava grávida. Teve em média 8 filhos. Eu falo em média, pois o caçula dela, que nasceu depois da minha mãe, faleceu com 1 semana de vida. Bom, o tempo foi passando, os filhos crescendo e se mudando, os 3 mais velhos vieram para São Paulo em busca de trabalho e meus avós ainda moravam no sítio lá na Paraíba. Meu avô foi vítima de um câncer de próstata que avançou rapidamente. Em outubro de 88, aos 58 anos, ele faleceu. Uma tristeza enorme se instaurou na família, que se mudou toda para São Paulo. Desde então, minha mãe, com 13 anos na época, viu os episódios dos sonhos da minha avó se agravarem, a ponto dela chorar, gritar e se debater enquanto dormia, perguntando à Dona Fulana como eram os sonhos. Ela se debatia enquanto dormia. E aí, perguntando à Dona Fulana como eram os sonhos, ela contou... Ela lhe contou, Dona Fulana contou, acho que a minha mãe, os sonhos. Minha mãe, desesperada, a fez ir em consultas médicas e foi diagnosticada com terror noturno. Foi medicada, mas as crises nunca pararam. Após muito tempo eu nasci, a sua 4ª neta, mulher, que foi criada por ela, Dona Fulana, pois minha mãe trabalhava e foi mãe solteira. Eu, Fulaninha, por muito tempo a neta mais nova, eu era muito mimada, principalmente por morar com ela e dormir na mesma cama que ela. Esse fato é bem relevante. Aos meus 3 anos de idade, ela percebeu que enquanto brincava, eu conversava sozinha. Eu falava com meu avô e com a minha bisa, sendo que eles já eram falecidos muito tempo antes de eu nascer. E às vezes eu falava para minha avó sobre um menino que brincava comigo e falava que ela era a mãe dele e ela corria para me benzer e rezar, preocupada que eu tivesse herdado o dom dela. Após um bom tempo, comecei a ter noção do que eu via.
Eram espíritos desencarnados que viviam nos cantos de casas como se tivessem perdidos, sabe? Desde sempre eu sou encantada com o fato da minha avó ser benzedeira. E das boas, viu? De tirar dor de cabeça com um copo d'água. E eu fui criada igual a ela. Pois bem, nos meus 15 anos eu pedi para minha avó me ensinar a ser benzedeira. Ela adorou saber que uma das netas se interessava por isso. Lembram que eu falei que dormia na mesma cama que ela? Dormi até ir morar com a minha mãe aos 16 anos. E às vezes até hoje eu durmo com ela, pelas crises e por ser uma senhora de idade. Desde que me entendo por gente, tinha que chamar ela pelo nome para o sonho parar. Até que um dia eu falei com a minha mãe sobre o que acontecia. Ela me falou que a dona fulana sonhava com a Matinta Pereira ou com a pisadeira a perseguindo. Uma noite eu sonhei que estava no sonho e vi a minha avó, bem jovem. Eu sonhei que estava no sonho, é isso? E vi a minha avó, bem jovem, uma mulher bonita. Eu sonhei que eu vi a minha avó, bem jovem, e uma mulher bonita, vestida com um vestido preto e longo, a perseguindo, aos gritos. Essa mulher corria como um animal, apoiada nas mãos, e gritava que ia acabar com a minha avó. No sonho, eu comecei a correr atrás delas, até que acordei e vi a minha avó gritando. Ela gritava, a fulaninha não! Aí eu chamei a minha avó e ela acordou. Falei sobre o sonho e ela disse que sim, era mesmo isso que ela estava sonhando e que ela sonhava todas as noites e nunca soube o porquê. Penso que é uma perseguição de outra vida ou até alguma maledite, vai saber. Todos os dias, enquanto eu rezo, peço para que isso pare de acontecer com a minha avó. Até já falei, soltando para o universo, sabe? Já que ela quer tanto a minha avó, por que ela não me persegue para ver o que é bom? Nessa assombração. Eu recebo, às vezes, visitas de vários espíritos de baixa vibração, e malignos até, e os repreendo, mas a mulher nunca mais apareceu para mim. Um beijo para você, muito obrigada. Será que não é resultado de, por exemplo, alguém tinha mandado algo de ruim, né? Um encosto, um obsessor, sei lá, para alguém estava com um obsessor, algo assim, e ela, sendo benzedeira, tirou isso da pessoa, quebrou esse laço, e esse espírito tá bravo com ela por conta disso, porque ela tirou ele de cima da pessoa, e agora ela fica perseguindo a sua avó, mas não sei, uma hipótese, ou realmente perseguição de outra vida, vai saber. Mas será que é só terror noturno, né? Ou não? Próximo relato. A bondosa benzedeira não partiu sozinha. É uma moça que nos conta também. Olá a todos, vou contar um relato que presenciei na minha infância, nos anos 80. Eu morava num local, na cidade grande, onde a maioria dos moradores era oriunda do interior do país. Vieram para a cidade em busca de uma vida melhor. E trouxeram consigo seus hábitos e costumes. Um desses era recorrer a uma benzedeira, geralmente uma anciã, para resolver problemas de cunho espiritual. Dona Margarida era a benzedeira local, muito respeitada e querida por todos que a chamavam de Vovó Margarida. Ela fazia reza nas crianças e adultos com um galho de arruda, ensinava remédios naturais e chás para ajudar as pessoas, porém sempre reafirmava a importância de se consultar com um médico, pois ela cuidava da alma e das angústias. Porém, quem cuidava da carne eram os médicos. Assim ela repetia, e tá certinha. Lembro que uma vez, aos 5 anos, eu tive uma espécie de alergia que cobriu o meu corpo todo de placas vermelhas. E mesmo com a medicação indicada pelo médico, aquilo não passava. Minha mãe me levou na vovó Margarida, que fez a oração e passou as ervas no meu corpo. Na mesma noite eu já dormi melhor e em pouco tempo as placas sumiram.
O tempo passava e ela, mesmo já muito velhinha e doente, continuava atendendo a todos que a procuravam. Um dia, minha mãe Camila, em conversa com Adriana, esposa do filho da vovó Margarida, disse o seguinte: Adriana, estou preocupada com a dona Margarida. A última vez que eu a vi, ela estava muito abatida. E ela disse: Camila, meu esposo já pediu para ela repousar e parar de atender as pessoas. Mas ela falou que isso é um compromisso com Deus e que ela sabe que já vai partir. Ela sonhou com o pai dela avisando para que ela se preparasse para viajar. E perto dele tinha uma criança, um menininho segurando uma mala. Eu disse para ela não pensar nisso, mas ela falou que estava preparada para fazer sua viagem e mandou que eu não chorasse e mantivesse o meu esposo calmo. Não se passaram muitos dias e vieram nos avisar que a dona Margarida morreu durante o sono em sua casa. Fomos ao enterro e, qual não foi a surpresa, na capela ao lado, ao mesmo tempo estava sendo velado um bebê, menino, que morreu poucas horas após nascer. Minha mãe e a Adriana só se olhavam e lembravam do sonho e da criança com a mala que acompanhava o pai da dona Margarida. Até hoje as duas acham que Deus levou a dona Margarida e aquele bebê juntos para ela acompanhá-lo e cuidar dele, como ela fazia em vida com as crianças do nosso bairro. Ela sempre foi uma boa pessoa para todos, principalmente para as crianças. Então, ele estava esperando. Quem levou ele até o lado de lá, o guiou, foi ela, né? Uma pessoa já muito esclarecida espiritualmente, madura espiritualmente, né? Que legal, né? É interessante ver a relação, assim, dessas benzedeiras com as ervas, com as rezas, as crenças, a fé, a similaridade com as bruxas, né? Eu diria que são um tipo de bruxas naturais ou alguma coisa assim, essas benzedeiras, né? Cada uma com a sua fé, né? Então, próximo relato. A benzedeira me salvou da minha mãe me enforcando. Misericórdia! Essa é a benzedeira da PM. Não, vamos lá, vamos ver. É uma moça também que nos conta. Olá, Ana, esse é um relato que eu carrego no coração e decidi compartilhar com você e com os assombrados. Sou altamente sensível na parte espiritual. E esse relato aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Hoje eu tenho 24. Numa noite, eu não estava conseguindo dormir. E nessa época, os meus pais estavam se separando. Então, tinha o hábito de puxar o colchão do meu quarto para o da minha mãe durante as noites que acontecia algo excepcional, como a noite da pipoca. O colchão ficava de frente para a porta que dava na sala e a vista era a do braço do sofá. E eu adormeci. Acordei ainda de noite e vi minha mãe usando um vestido vermelho até o pé, tipo femme fatale mesmo, sentada no braço do sofá e me encarando. Eu tomei um susto e eu tenho certeza que o que aconteceu a seguir com a adrenalina não pode ter sido um sonho. Falei para minha mãe as frases óbvias. O que você está fazendo aí? Vem pra cama, assombração! Ela deu um sorriso de lado, veio andando bem sensual até mim. E se eu achava que estava, agora eu tinha certeza, algo estava errado. E eu comecei a falar mais alto. Mãe, pra que você está me assustando? E ela foi chegando. E se ajoelhou no colchão, subiu em cima de mim e começou a apertar meu pescoço. Eu gritava, é claro, e me debatia no colchão. Pois bem, desmaiei. Quando acordei, no outro dia, eu saí correndo para casa da minha avó, porque o meu pescoço estava roxo, com marcas. E minha mãe, quem tinha feito, né? Eu saí correndo. Quando minha mãe veio me dar bom dia e minha avó mora do lado, né? Quando eu contei, rolou um clima tenso, né? Minha avó ficou comigo e minha mãe até tinha um vestido parecido, mas estava com uma amiga esse vestido dela.
Ela disse que não tinha feito nada e que nem tinha escutado durante a noite os meus gritos. E não tinha como ser ela, sabe? Porque não tinha nenhum vestido daquele tipo em casa. Fiquei ainda assim um bom tempo sem falar com a minha mãe. Porém, começou uma dor de garganta em mim, daquelas fortes que te impossibilitam de literalmente tomar água. E essa dor de garganta durou mais de 2 semanas. Tomei remédio, já tinha tomado o tempo certo do remédio, não surtiu efeito algum. E já com tudo pronto para me internar, minha mãe decidiu, antes de ir para o hospital, passar por uma benzedeira do bairro. E entre Pai Nossos e folhas molhadas me encostando por uma meia hora, minha garganta desinchou ali. A benzedeira já é falecida e é mãe de uma amiga de infância da minha mãe. Fez sopa para mim e no fim daquele dia eu já estava brincando novamente. Ela disse que isso foi algo que mandaram para minha mãe e que estava me afetando. Minha mãe, nessa época, também passou por algo parecido e nenhum médico deu jeito. Alguns passes dessa benzedeira e ela melhorou. Um alerta aqui, eu confio plenamente na ciência, tá? Siga a orientação dos seus médicos. Eu e a minha mãe continuamos o tratamento médico. Antibióticos devem ser tomados por todos os dias receitados certinho, mesmo após a melhora. Acreditar no sobrenatural não nos livra das responsabilidades, tá? Porém, Ana, até hoje, mesmo após ter cumprido o antibiótico e feito gargarejos de aroeira, a benzedeira fez a minha garganta abrir e eu, no mesmo dia, pude comer o que fazia semanas que eu não comia. É muito interessante, né, esse lance do espiritual. Né? Muita gente não acredita, mas tem coisa aí. Então, esse espírito estava se fazendo passar pela mãe dela, usou a aparência da mãe, talvez até para conseguir se aproximar ou ter um tipo de aceitação, não sei, mas era um espírito ainda que foi mandado para a mãe dela, mas que pegou na menina. Olha só. Próximo relato. O braço com vida própria. Gente, vamos ver. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana. Confesso que quando o YouTube apresentou o seu canal, eu o pulava por medo. Porém, me lembrei de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. Meu nome é Fulana. Hoje tenho 47 anos, moro no Paraná. Aos 7 anos eu fui para a escola, começando pelo primeiro ano, pois naquele tempo não havia pré-escola. Tínhamos uma vizinha com vários filhos e uma delas com 1 ou 2 anos mais velha que eu. Então, com o passar dos meses, eu ia muito bem na escola e com a facilidade de aprendizado, E com o passar dos meses eu ia muito bem na escola, com facilidade de aprendizado, mas para o meu espanto, eu nasci com uma facilidade muito boa para desenhar, uma aptidão ali para desenhar. E por consequência, também a minha letra era muito bonita. A questão é que em um determinado dia, em que eu não me lembro, eu acordei com o braço direito amortecido. E eu simplesmente fui amarrar o calçado e o meu braço começou a pular sozinho, sem o meu controle. Então eu ria e depois eu chorava. Minha mãe, a princípio, não achou que fosse nada demais. Porém, de tempos em tempos, aquilo se repetia. Eu me lembro de poucas vezes, inclusive deu isso na escola, na hora do recreio. Eu, já nessa época, no 2º ano, então, para que as pessoas não vissem, eu encostava o braço com força no muro. Mas a inspetora de alunos viu e me dispensou para eu poder ir embora. Gente, imagina assim, a inspetora vendo assim que o meu braço da menina tá mexendo. Ela falou, pode ir para sua casa. Mas como assim, gente? Era algum tipo de espasmo? Mas só no braço? Bom, vamos continuar. E eu não vou saber falar datas, mas a minha mãe me levava para benzer sempre. Chegou a me levar na casa paroquial para o padre me benzer também. Isso tudo deve ter durado uns 2 anos,
até que a benzedeira rezou mais forte e falou para minha mãe que isso era inveja de uma vizinha, por eu ter a letra boa e ir bem na escola, diferente da filha dela. Quando isso foi revelado, não morávamos mais de vizinhos dessa pessoa. Então a benzedeira disse que ia fazer tipo uma simpatia, com uma reza mais forte. E foi assim. Ela colocou um crucifixo pequeno em um cordão de barbante. Precisava ser de barbante, não poderia ser de correntinha. Ela rezou ali por longos minutos e me falou bem sério, olhando nos meus olhos. Eu me lembro bem, porque eu já tinha 9 anos. Ela disse assim: você vai ficar com ele no pescoço, não vai tirar de jeito nenhum, e você vai perder ele. Quando notar que perdeu, está proibida de procurar. Notou que perdeu? Esquece ele. Não me lembro quanto tempo que eu fiquei com aquele cordão no pescoço, mas eu fiquei bastante tempo. Eu acho que uns 3 meses. Um dia eu estava no tanque lavando alguma coisa e notei que eu não tinha mais nada no pescoço. Então me lembrei das recomendações da benzedeira. Dei de ombros e continuei a vida normalmente. Acredito que minha mãe não achou caído em algum lugar para onde foi. Eu não sei até hoje. E sinceramente é melhor não saber, né? A partir daí, nunca mais o meu braço pulou sozinho. Graças a Deus, eu não acredito que aquela vizinha tenha feito algo. Foi apenas a inveja dela mesmo que fez isso. Fez com que acabou pegando no meu braço. Ah, o braço pulava porque ela desenhava bem. Ela tinha uma letra bonita, então aquilo foi uma espécie de algo que pegou no instrumento de trabalho bom dela, digamos assim. Vamos dizer, se ela dançasse sapateado muito bem, melhor que a filha dela, ela ia ter um problema nos pés, vamos dizer assim. Então, como ela desenhava, escrevia muito bem, a inveja foi direcionada ao braço, à mão. É isso que pulava, ela passava a não ter controle daquilo, não ia conseguir desenhar ou tal, mesmo que seja por algum momento. Gente, então, continuando aqui, tá no finalzinho. Graças a Deus, não acredito que, acho que foi inveja dela mesmo, que fez isso com o meu braço. Ana, era o braço inteiro que pulava sozinho, até na axila, assim, ó. Não era alguém puxando ou pegando o meu braço, não. Ele pulava sozinho mesmo, como um espasmo. Minha mãe pôde confirmar tudo isso e a partir do dia que eu me dei conta de ter perdido o crucifixo, nunca mais tocamos no assunto. De uma coisa eu tenho certeza, a inveja causa muitos problemas. Depois que nós mudamos ali de perto dessa vizinha, eu preferi não manter mais contato. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. E olha só, mais uma vez as benzedeiras, ó, salvando a pele aí. Quem aí já foi em benzedeira? Geralmente, eu acho que quem é mais dos anos 80, mais antigo, assim, já visitou alguma benzedeira. É legal que não importa a religião, né? Católico, um bandista, sei lá, um monte de gente, acho que até evangélico já às vezes até de uma forma diferente, né? Porque tem benzedeiras, cada uma trabalha de um jeito, né? Eu já fui, que eu me lembre, pra me fazer assim alguma coisa, eu já fui em 3 ou 4 diferentes quando eu era criança. Eu lembro que uma passava o terço assim, Dona Rosalina, era uma senhorinha. Aí eu ia lá, ela tinha um terço grandão e ela passava o terço, fazendo uma reza baixinha assim, que eu não sei. Ela passava 1, 2, e eu ia pulando o terço, assim. Ela passava e eu saía de dentro. Ela passava o terço. Aí ela fazia, pegava a água, pegava o Espírito Santo, né? A pombinha, fazia alguma coisa aqui, colava às vezes uma folhinha, pegava uma coisa de água, sei lá, sei que... Aí falava se estava com quebrante, se não tava. Aí tinha uma outra que ela pegava o carvão do fogão a lenha, aí ela fazia alguma coisa com o carvão aqui na cabeça e tal, pegava um copo com água, não sei o que, ela jogava o carvão na água. Aí, se o carvão afundasse na água, é porque ele pegou a energia e você tava com quebrante. Pegou alguma coisa aqui. Se ele boiasse, tava tudo bem. Óleo na água, também jogava óleo na água.
e diz que o óleo misturava com a água, aí você tava com quebrante também, quebrante, alguma coisa, sabe? Então cada uma de um jeito, umas faziam mais oração, outras pegavam uma erva, outras com um santinho, com um terço, com água, cada uma do seu jeito, mas eu já fui em benzedeiras. Próximo relato e último desta coletânea. Minha avó já exorcizou uma casa, e é uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados. Antes de tudo, preciso falar um pouco da minha avó. Ela é a pessoa que mais tem história para contar de sobrenatural, sabe? Minha avó está atualmente com 92 anos de idade e até um tempo atrás ainda era benzedeira. Agora vamos à parte interessante. Minha avó sempre viu e falou com espíritos. Acho que isso eu e minha irmã herdamos dela. Minha avó sempre foi corajosa, não tem medo de nada. Então, onde ela morava, sempre que precisavam de algo que fosse relacionado a espíritos, chamavam a minha avó. Um detalhe importante é que ela ganhou do tio dela, que via espíritos também, um livro com várias orações, inclusive para exorcismo. Eu lembro de ver esse livro quando criança, mas eu não lembro do que estava escrito. Minha avó tem esse livro até hoje e vai passar ele para alguém. Possivelmente meu sobrinho, que tem uns dons mais parecidos com os dela. Enfim, perto da casa onde a minha avó morava tinha uma família que estava passando por algumas perturbações. Quando comiam, caía areia na comida. Quando estavam dormindo, as cobertas eram puxadas e arremessadas para longe. Várias coisas desse tipo, sabe? Chegou num ponto onde tiveram que chamar um padre para ir lá rezar na casa. O padre foi até o local e ficou o dia todo lá. Ia ficar à noite também, porque ele queria ver o que estava acontecendo. Então, quando foi à noite, começou as coisas sobrenaturais. O padre então pegou a Bíblia e começou a rezar. Porém, caía areia na Bíblia, entre outras coisas mais que aconteciam. E o padre acabou ficando com muito medo e foi embora. No dia seguinte, o padre foi na casa da minha avó e contou a história para ela. Ana, eu sei que parece coisa de filme, mas a minha avó já contou essa história muitas vezes e eu não acho que seja invenção dela. Minha avó então disse que ia até aquela casa. O padre foi com ela. Quando chegou lá, ela entrou, viu tudo e disse: "O demônio está na sua casa. Vocês o chamaram e agora ele está aqui e não quer sair. Por acaso vocês falam muito palavrão e sempre falam demônio ou capeta ou coisas do tipo?" A mulher então disse que seu marido sempre falava e que seus 2 filhos também, que ela já tinha brigado com eles por causa disso, mas não adiantava. Foi quando a minha avó olhou para o marido da senhora e disse: "Pois bem, ele veio ao chamado e não quer ir embora, mas eu vou expulsar ele." Então minha avó pegou o livro, não lembro se chegou a acender alguma vela ou se foi só oração mesmo. Eu sei que ela começou a rezar, leu o livro e começou os barulhos. Louça voando no chão, diversos fenômenos. O padre já estava com medo e a minha avó rezando firme, rezando. Até que teve um forte barulho, como se algo fosse arremessado para fora da casa. Minha avó terminou de rezar e aí ficou tudo calmo. Ela então disse para eles nunca mais falarem as coisas que falavam, porque se o demônio voltasse, aí ela não ia mais tirar, já que estavam avisados. Diz que voltou a ficar tudo em paz, que pararam os acontecimentos bizarros na casa daquela família. Bom, Ana, minha avó sempre fala que a palavra tem muito poder, que assim como expulsamos as coisas ruins, também as atraímos. Podemos atrair coisas boas também. Temos somente que ter cuidado com o que desejamos e com o que falamos. Outra coisa que ela diz é para nunca acender vela para pessoas que morreram dentro de casa, pois elas nunca vão buscar a luz sozinhas. Para isso, devemos acender na igreja ou no cemitério. E ainda já ouvi dizer que deve ser acesa no cruzeiro das almas e não nos túmulos. Esse é o que eu ouvi dizer. E em casa,
em casa podemos acender vela somente para o anjo da guarda, e se for o anjo de outra pessoa, essa pessoa deve autorizar antes você acender uma vela para ela ou não. Bom, e é isso. Um beijo para você, muito obrigada. É muito interessante. Eu me lembrei de uma história aqui que eu vi acho que foi num desses programas tipo Assombrações, que a mulher, ela tinha muita fé, ela era cabeleireira e era uma dessas pessoas que sempre eram procuradas para uma oração, para uma pessoa, para outra. E aí um cliente ficou possuído lá, acho que algo assim, sabe? Sei que também foi chamado padre, foi chamado pastor, foi chamado um bruxo, não sei das coisas, foi chamado de tudo e ninguém conseguia tirar aquele espírito, né? Sei lá, aquele demônio, o cara tava possuidaço lá. Aí foi lá, humildemente, a cabeleireira, que não era nada, né? Mas tinha lá sua fé bem forte e ela que conseguiu tirar. Então, às vezes, não são títulos, né? Mas a fé, por mais simples que seja a pessoa, a benzedeirinha que tá lá naquela casinha simples, na maior humildade, não sabe ler, não sabe escrever muitas vezes, mas a fé é, não vou falar invejável, porque a inveja não é algo muito bom, né? A fé é muito forte, não é? Então, é muito interessante, eu acho que os créditos devem ser dados a benzedeiras e todo esse pessoal que trabalha para o bem, para ajudar as outras pessoas, não é? Você tem uma história com benzedeiras, benzedeiros? Manda o relato pra gente, deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor, ok? Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!